Olá, engenheiros, síndicos de todo o Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engenharia em Foco, o podcast da ABMEC, com a colaboração do CREA Minas, onde discutimos temas que unem tecnologia, segurança e responsabilidade técnica. Hoje o assunto é de grande relevância para o dia a dia de quem vive ou trabalha em condomínios: segurança em elevadores versus administração condominial. Vamos conversar sobre boas práticas, responsabilidades legais, a importância da manutenção preventiva e o papel de cada agente, do síndico ao engenheiro responsável técnico, para garantir a segurança dos usuários. Segurança em elevadores é uma responsabilidade compartilhada entre empresas, administradores, usuários e órgãos de fiscalização. Olá, tudo bem? Me chamo Ronaldo Bandeira, eu sou engenheiro mecânico, presidente da ABMEC. Hoje é mais um episódio do podcast Engenharia em Foco. Nosso assunto de hoje era segurança em elevadores, em função também da administração condominial. Bom, para a gente começar, primeiramente eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Eu sou Fábio Aranha, sou engenheiro de mecânico de produção pela Politécnica da USP, sou presidente da Associação de Elevadores do Mercosul e sócio fundador da Infolev, que é uma empresa especializada em equipamentos eletrônicos para elevador. Sou engenheiro Marcelo Braga, estou hoje como presidente da ABEL, Associação Brasileira das Empresas de Elevador, e também presidente do CCESP, que é o Sindicato das Empresas de Elevador. Estou aqui à disposição de vocês. Doutor Carlos. Meu nome é Carlos Eduardo Alves de Queiroz, sou presidente do Sindicom MG, advogado, atuando na área de condomínios. Condomínio comigo 24 horas. É isso aí. E sou o síndico. Bom, antes de começar, nós estávamos falando aqui sobre elevadores e gostaria de que você, Marcelo, falasse um pouco do que é a ABEL e também do CCESP. Quem é a ABEL e quem é o CCS, porque é importante esse nosso assunto aqui, porque ele vai desencadear em outros efeitos, ok? Bom, qual a diferença? Sindicato, o CCESP é o Sindicato das Empresas de Manutenção, Fabricação e Peças e Componentes no Estado de São Paulo. Então ela representa as empresas no Estado de São Paulo e também representa frente ao Ministério do Trabalho. Então, o sindicato patronal, CCESP, sentiu em 2019, né, o Fábio já foi presidente também do CCESP, e sentimos, né, depois de 27 anos, sentimos a necessidade de transformar tudo que foi de aprendizado no CCESP a nível nacional. Por quê? Nós tínhamos muito consultas, né, a gente sentiu uma necessidade do mercado, porque, por exemplo, a gente acabava, né, Fábio, falando e ajudando outros estados, mas sem ter a questão da competência, né? Porque você não tinha uma representatividade, você ajudava, você ia até outros estados, né? Na época do Fábio e de outros, a gente foi para Recife, fomos em outros lugares, até mesmo aqui em BH, mas não tínhamos uma representatividade. Então, em novembro de 2019, a ABEL foi instituída como um órgão, né, que representa a área de elevadores no Brasil. Entendi. Mas sobre o CCESP, Fábio também já foi presidente, quando você lá no passado, só queria que você falasse um pouco assim, das suas dificuldades. Foi logo, não vou falar que foi logo no início, mas desenvolveu a partir das últimas 5, 6 gestões que o CCS cresceu bastante. Uhum. Como é que você viu essa diferença no mercado de São Paulo em relação aos elevadores? Como é que era lá em relação até o Contru? Como é que era o relacionamento? Como é que mudou? Hoje vocês são mais respeitados? O que você passou por essas mudanças? Lembrando que o Contru é o órgão, às vezes muda de nome, mas hoje vocês voltou, era CEDU, enfim. Como é que você viu esses anos, todas essas mudanças? Bom, a necessidade do transporte vertical é a razão de existir do prédio, né, do condomínio, né, a profissionalização, né, as empresas, então havia uma concentração do mercado em empresas multinacionais e hoje você tem várias empresas alternativas significativas, né, o mercado precisava de opções
Então formou-se o sindicato, a formação de mão de obra foi muito importante, os treinamentos que a gente fez, e ao que apareceu também a divulgação, né, de fazer eventos, mostrar isso aí para o público em geral, né, da importância do elevador, a importância da manutenção, a formação, e a gente ficou reconhecido. A gente ia na prefeitura, mal e mal era recebido. A gente saiu de lá fazendo um evento com o prefeito Gilberto Kassab, foi num evento específico de elevadores, prestigiou esse evento, né, que foi no Hotel Renascença, um dos mais famosos lá de São Paulo. Então, quer dizer, mudou completamente a representatividade das empresas. E agora, essa necessidade que o Marcelo falou o elevador tem problema no Brasil todo, né? São semelhantes, né? E até o Minas Gerais ajudou muito, porque é o CREA aí mais atuante da parte de elevadores, e também temos, não é porque está aqui na frente, é verdade, outros sindicatos de condomínio não patrocinam eventos para elevadores, né? Não tem essa visão, né? Mais 3 dimensões para ver da importância do transporte vertical. Entendi. Doutor Carlos, o senhor que representa o sindicato, no caso, como é que você vê, encara sobre o elevador hoje? Como é que é a situação que você encara em que os seus sindicalizados, vamos dizer assim, como é que eles estão vendo isso e como é que chegam as reclamações ou as sugestões em relação ao elevador de um modo geral? Olha, nós temos muitas consultas aqui com relação ao elevador. O serviço está a desejar e muito. É lamentável dizer isso, mas não é porque uma multinacional ou é uma outra empresa que não é fabricante que atua. Nós temos empresas que não são fabricantes que atendem muito bem. E quando às vezes você engana que um fabricante vai lhe atender bem, você abre um chamado num sábado, na segunda-feira ele não apareceu nenhum técnico, mesmo às vezes com o passageiro preso. É lamentável isso. Então, quer dizer, porque o porteiro, o zelador, ele não pode resgatar ninguém. Inclusive, no último caso, deve chamar o corpo de bombeiro. Então, nós temos tido aqui uma consulta muito grande porque as pessoas, os condomínios, né, não estão sendo bem atendidos. Eles não estão sendo bem atendidos e é lamentável dizer isso, sabe? Porque não assim que às vezes você está igual uma pessoa falou numa audiência pública, né, que eu estava generalizando. Não estou generalizando, estou expondo o problema. Agora, a carapuça é para quem está incomodado, né? Está falando quem sabe que recebe a reclamação, né? Recebe a reclamação. E agora, igual eu tô falando. A causa realmente dá para discutir, mas que você recebe a reclamação não dá para negar. E igual, por exemplo, eu estou falando que chamou-se o técnico, né? Acionou a empresa no sábado e na segunda-feira ainda não havia sido atendido. Então, quer dizer, isso aconteceu comigo, não foi com o vizinho, não. Uhum. Então, eu estou dizendo com causa e fato concreto. Uhum. Isso aí, então, quer dizer, às vezes a gente atende aqui as pessoas, né, a gente atende no sindicato, pessoas que estão reclamando do atendimento. Aí, então, você vai duvidar quando você também é a vítima? Uhum. Então, quer dizer, eu já fiquei preso no elevador com 5 pessoas, né, do sexo feminino, que foi desagradável. Por quê? O elevador ficou escuro, e se tivesse uma pessoa ali que tivesse claustrofobia ou passasse mal, ia complicar mais ainda. Então, nós estamos muito preocupados aqui em Minas com esse atendimento. Tem que melhorar e muito. Sabe, Ronaldo, uma coisa que o Dr. Carlos trouxe, o que acontece no mercado de elevadores de um tempo para cá? Está se precificando a vida das pessoas. Estão colocando não é nem valor, estão colocando preço em relação às manutenções. Então, se você não tem, por exemplo, nós da ABEL falamos sempre sobre o PMA, que é o Plano de Manutenção Anual da norma NBR 16083, que você precisa seguir anualmente. Para que você siga aquele plano, é impossível
né? A gente vê em alguns lugares no Brasil, doutor Carlos, como que se faz uma manutenção com R$10 por dia para cumprir esses requisitos? Doutor Carlos, não fecha a conta, entendeu? Então, nós vemos aí que várias empresas estão indo nesse patamar do mercado e não estão qualificando, né, o técnico, não estão tendo estrutura para poder atender. Por quê? Porque está se colocando valor em primeiro lugar. Nós fizemos um estudo, e aqui a gente não está dizendo para carteirizar preço, é simples. Nós fizemos um estudo, uma empresa com 100 elevadores, para que ela atenda os 100 elevadores 24 horas de maneira correta, com todo o back-office, tudo, sem ter lucro, R$470, sem ter lucro para cada elevador. Então, quer dizer, se você começa a colocar o valor o preço em primeiro lugar, você não fecha a conta, Ronaldo. Não fecha, doutor Carlos e Fábio, não fecha a conta. E aí por isso que a gente entende que em São Paulo, que tem uma legislação desde 87 e que acabou ajudando, né, a BH, e também ela é um escopo para a PL 6125 que a ABL, entendeu, está tentando fazer a nível nacional. Por quê? Se você tem uma estrutura mínima, você não consegue fechar a conta. Então, também, doutor Carlos, na hora que a gente for fazer a contratação, por isso, né, que se a gente for falar depois, que a ABL sentiu a necessidade de instituir o selo de conformidade. Vamos falar assim. Bom, Fábio, o que eu estou vendo hoje é uma dificuldade muito grande de mão de obra. Não vou falar de elevador, não, de um modo geral. Sim. Mas elevador, ela realmente está começando a ficar muito evidente isso aí. Vamos dizer, para a uberização, hoje um funcionário lá que ganha 2 salários mínimos, e às vezes ele vai optar por ser um Uber, que ele vai ter um salário melhor, ele não tem a responsabilidade, o risco que ele corre, apesar dos treinamentos, etc. Queria saber como é que você tem encarado, até você como empresário, sobre esse problema de mão de obra na área de elevadores. Então, é um problema crônico, né? Tanto de técnicos, até de engenheiros, até de formação de inspetores. A gente falou de inspetores, de fazer a inspeção por terceiro, que no Brasil não é obrigatório, mas a gente teria, o Marcelo vai falar dos inspetores, mas eles também teriam que ser qualificados. Perfeito. A estrutura que o Marcelo falou de custos, né? Porque nem todo mundo sabe, mas a empresa ela tem que ter plantão 24 horas, tem que ter engenheiro responsável, tem que ter seguro de responsabilidade civil, né? Então tudo isso tem um carro, né? Atendimento, né? Quer dizer, não é só o técnico, né? Tem toda uma estrutura por trás. Então esse custo é alto. E de treinamento desse pessoal. Tem muitos tipos, os elevadores têm uma variedade muito grande de marcas, modelos, porque ele tem uma vida útil longa, né? Então os antigos, então, o cara tem elevador de 50 anos, 60 anos, estão rodando aí faz tempo, e como é que a pessoa vai entender isso? E tem que entender os mais modernos também. Então a formação, a gente como empresa investe muito, né, e como associações também, de treinamento, né, e até um dos treinamentos que a gente fez foi reconhecido. A gente fez um de segurança no elevador, até os engenheiros do Contru, da prefeitura, frequentaram esse treinamento. Né? Então isso gerou uma credibilidade, e o trabalho que vocês fazem de emitir cartilhas, de fazer palestras de palestrantes internacionais, né? A mão de obra, a disseminação da informação, né? É realmente uma necessidade muito grande. E o de custos que ele falou acaba sendo isso. Além de não ter técnico, cada vez mais o técnico, mesmo empresas com reputação, são forçadas pela guerra de preço a colocar mais técnicos, mais equipamentos por técnico, né? Então, era 80, um técnico cuidava de 80 elevadores, foi para 90, para 100, para 120 e está nessa base. Então, claro que a manutenção fica muito rápida e pior, às vezes até itens de segurança, procedimentos são pulados por causa disso, porque o cara tem que fazer tudo rápido com a pressão da meta, da não sei o que, então acaba, e a vida não tem preço, né? Verdade. Doutor Carlos, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte, em relação assim, à responsabilidade do síndico na contratação de uma empresa, assim, eu vou perguntar depois para o Marcelo, assim, o que ele entende para uma contratação, mas
Antes disso, qual a responsabilidade do síndico em contratar a empresa se houver algum problema? Olha, o síndico ele responde civil criminalmente. Está inclusive previsto em lei que ele tem que zelar pela segurança e a saúde dos condôminos. Então, o síndico, na hora da contratação, não pode olhar somente o preço. Ele tem que olhar também as referências daquela empresa. Não basta ele ligar. Eu sempre bato numa questão, quando as pessoas ligam para o sindicato, a gente perguntando, como é que eu faço? Não liga não, porque a pessoa que está do outro lado, ela pode estar preparada para receber um telefonema para dar a informação, e aquela informação não é confiável. Então, às vezes, é preferível ir em loco e verificar outros prédios que aquela empresa está prestando o serviço para saber a qualidade. Então, quer dizer, se você for olhar preço, o síndico vai ter problema, porque o que ocorre demais? As pessoas hoje olham o custo. Por isso que está cada dia mais elevadores por técnico. Eu já defendi que isso teria que ser limitado, porque se o técnico está dando manutenção no elevador ali, ele recebe um telefonema de um passageiro preso, ou em hospitais, ou conforme o chamado, né, porque tem um critério, ele tem que, se está ali na área dele, mais próximo, ele tem que deslocar para poder fazer aquele atendimento técnico urgente. Agora, se o síndico escolheu pelo preço, coitado, às vezes não é nem culpa do técnico, né? É a infraestrutura, porque igual foi colocado pelo Marçal. Colocam o preço abaixo do valor do mercado. Não estão falando para poder falar que elas estão cobrando barato, mas tem empresa que o preço dela é tão viável para alguns consumidores que eles vão falar o seguinte: se o técnico for ali mais de uma vez por semana pegando um ônibus, não o veículo igual colocou pelo Fábio, era uma moto, um carro, a mensalidade não cobre. Então, será que a qualidade de serviço também vai ficar sacrificada? Então, a gente tem que observar, porque, igual você colocou, o síndico, quando ele vai contratar, ele tem que olhar se a empresa ela tem estrutura para atender no plantão. Porque, às vezes, um elevador, ele para com a pessoa presa na madrugada e o que ocorre? Se a empresa não atende, o recurso é chamar o bombeiro. O bombeiro, ele chega... Destrói. Com todo respeito. Não diria que destrói. Ele chega para romper o obstáculo, né, para salvar ali o passageiro preso. Mas depois que a briga, depois para ver quem paga isso aí, né? Quem paga é quem contratou mal, vai ter problema, e a empresa vai falar que não, que o técnico estava a caminho, mas às vezes o técnico nem foi naquele dia. Igual já aconteceu que eu chamei, o técnico não apareceu. Então, quer dizer, você chama o corpo de bombeiro, ele chega, bate a machadinha, ou põe um macaco hidráulico para poder abrir a porta, e quem paga a conta? Aí eles vão falar o quê? Aí é outra briga. Por isso que eu recomendo, infelizmente, o seguinte: teve um problema com a empresa, vai para a justiça e entra contra todo mundo. Mas, às vezes, antes de contratar uma empresa, também fazer um laudo técnico com um bom profissional para saber o que realmente está precisando, que o síndico ele vai mudar porque a empresa não está atendendo bem, porque ela está querendo ali, às vezes, fazer uma substituição de peça. Ele não entende e acha que a empresa está querendo fazer uma substituição desnecessária. Então, ele chama um profissional. Por isso que é muito importante o síndico ele não ter pressa na contratação, mas sim critério para contratar. Bom, antes de falar sobre o selo da ABEL, gostaria que você nos falasse assim, o básico, se você como síndico, assim, o mínimo. O selo é o plus, né? Importantíssimo, mas o básico que o condomínio deveria fazer na hora de contratar uma empresa. Bom, primeiro a ABEL se preocupando com isso, doutor Carlos, no site da ABEL nós temos lá os critérios mínimos para contratar uma empresa de elevador. Tem um e-book feito, foi feito um e-book para isso.
Então, o selo, por incrível que pareça, não é um plus. Por incrível que pareça, o que a gente percebeu? O mercado de elevadores hoje, o Ronaldo, o Fábio e o Dr. Carlos, existe 3 tipos de empresa. Nós temos a empresa multinacional, nós temos as empresas independentes sérias, entendeu? E nós temos, no nosso jargão, na área de elevadores, o homem da mala, que é aquele pessoal que não tem o critério técnico. Então, nós entendemos que dentro do critério da lei de São Paulo, nós puxamos o mínimo que deveria uma empresa ter, independente do tamanho. Veja, isso é importante. A gente não está criterizando em relação ao tamanho da empresa. É critérios técnicos. Então, a empresa registrada no CREA, o engenheiro responsável, o mínimo de estrutura para atendimento, o mínimo de telefonia para atendimento, alvará de funcionamento da empresa, né, alvará de licença de funcionamento da empresa, um croquis da área técnica que ele tem, inscrição estadual, porque infelizmente tem muitas empresas que não tem nem inscrição estadual. É MEI. É MEI, entendeu? O seguro de responsabilidade civil em locais de terceiro, isso é importante. Porque às vezes pode ter só da empresa dele, no local de trabalho da empresa. Seguro dos funcionários, entendeu? Dos colaboradores. Então, isso é o mínimo. E o engenheiro que não seja só aquele que, né? Caneta de ouro. Canetinha, né? De ouro. Tem que ser um engenheiro que seja realmente conheça do ramo, Exato. né? Bem lembrado. Que a engenharia é muito ampla, né? Então nem todos conhecem de elevador. Tem que ser realmente um engenheiro que vai fiscalizar e atuar, né? Marcelo, desculpa, tá, mas aqui por diversas vezes eu já falei, canetinha de ouro. Sim. Porque o engenheiro, canetinha de ouro, porque o engenheiro ele assina por milhares. Não tem condições de Aí uma pessoa falou, não, a gente já tem o documento dele com assinatura impressa, porque é impossível ele assinar todos. Mas não recebe por todos? Você tem que assinar de acordo, e talvez seria até uma proibição depois da assinatura impressa, porque aquilo ali eles só tiram cópia da assinatura. O engenheiro ele não assina, é o canetinha de ouro, ele assina ali tira uma cópia dele e aquela cópia propaga. E outra coisa, só para o que ocorre, esse canetinha de ouro, ele assina para milhares de elevadores, sabe? Igual você falou, ele não tem que ter, a empresa tem aquela estrutura, não, ele tem que ter um mínimo de conhecimento técnico, desculpa. Imagina, mas o Dr. Carlos falou um negócio interessante, por exemplo, eu como engenheiro, é a assinatura eletrônica das RTs, entendeu? Tem que ter. Defendo você. Já falamos em outras oportunidades. Tem que ter, por exemplo, o meu pessoal interno, eles têm que mandar lá dentro de um arquivo, eles têm que mandar as fotos principais quando o cliente entra, tá? Por quê? No dia a dia, Fábio, né, no RIA, você tem um relatório inicial, porque nós, na nossa empresa, nós fazemos o relatório, o RIA de Assunção, é o relatório de inspeção anual Assunção, quando o prédio entra. Já tive casos, Fábio, que no primeiro mês eu rescindi o contrato, porque o cliente não queria fazer o que tinha que ser feito, entendeu? Mas tem risco, né? Tem risco. Então, voltando, nós temos que parar com essa questão de precificação. E a ABEL, tecnicamente, colocou uma cartilha, entendeu, para contratação. Então, a gente costuma dizer para todos os síndicos, o critério preço tem que vir depois dos critérios técnicos, Ronaldo e Fábio. Se a gente não fizer isso, entendeu, a gente vai ter um problema que nem está acontecendo agora. Por que a gente está tendo algumas mudanças nos critérios? Há 5 anos atrás, isso já estava desenhado. Por que a gente está tendo, mês a mês, Fábio, um aumento É lógico que também a gente pode discutir a questão da classificação dos dito elevador, porque a mídia coloca todos no mesmo guarda-chuva, né? E a gente sabe que tem diferença, mas está aumentando. Isso já estava previsto lá atrás, a conta não fecha. Que nem o Fábio falou, como que um técnico consegue cuidar de 170 elevadores para fazer o trabalho todo? Não consegue fechar a conta. Mas você está falando também sobre o selo. Eu gostaria que você falasse assim, o que para a empresa ter esse selo de qualidade, o que ela tem que seguir? Quais os parâmetros que ela tem que seguir para conseguir esse selo da ABEL? Então, é aquilo que eu te falei.
A gente pegou dentro da lei, né, a lei municipal de São Paulo, pegamos os critérios mínimos, foi discutido durante 2 anos com várias regionais, nós temos diretores regionais no Nordeste, no Rio Grande do Sul, em vários locais, Distrito Federal, para que a gente pudesse ter um documento que pudesse atingir qualquer tipo de empresa. Então, que nem eu te falei, a empresa tem que ter um engenheiro responsável, tem que ter, a empresa tem que estar registrada no CREA, tem que ter inscrição estadual, tem que ter o autolicença de funcionamento, tem que ter uma quantidade de técnicas mínima para atendimento na quantidade de elevadores, tem que ter uma quantidade mínima de viaturas para esse atendimento 24 horas, tem que comprovar através de autodeclaratório que ele tem um estoque mínimo para trabalhar com essas empresas. A gente pode depois, para ficar mais didático, nós podemos pegar os itens que estão no próprio site da ABL e no final a gente poder colocar para vocês esses itens mais detalhados. Entendi. Ô, Fábio, com essas mudanças, por exemplo, você, além de ser diretor lá da ABL e do CCESP, você presta serviço, assim como a sua empresa, lá em outros estados. Uhum. Né? Mas no Rio, por exemplo, estou falando agora um pouco de legislação, no Rio existe assim, alguns critérios para prestar como fabricante ou fornecedor, correto? Uhum, sim. Como é que é isso, por exemplo, de São Paulo? Se você souber do Rio, eu gostaria dessa informação também. Então, a primeira legislação que foi feita, né, o Rio de Janeiro foi capital, se verticalizou primeiro, né, o primeiro elevador foi lá, no Palácio das Laranjeiras, né, mais de 100 anos que temos elevador, né. Então o Rio se verticalizou primeiro, foi capital, e ele teve essa necessidade porque os elevadores mais antigos são mais sujeitos a problemas, se não forem atualizados. Então o Rio foi o primeiro a fazer uma legislação, o RICAT, né? E aí colocou esses critérios semelhantes aí do que o Marcelo falou. Depois o São Paulo também cresceu, também se verticalizou na década de 70, um milagre, né? E o São Paulo também fez uma legislação semelhante. Também botou o RIA, engenheiro, tem esse critério. Tem uma diferença que no Rio de Janeiro eles pedem para ter uma área mínima de oficina, no São Paulo não exige, mas São Paulo exige a questão da quantidade de carros, né? De telefone, então, mas são bem parecidos. Só que no Rio de Janeiro, então tem mais isso daí. Em São Paulo, a empresa é de elevador. Então, se o cara entende elevador, ele não entra no mérito se faz manutenção ou se fabrica um elevador. Não há distinção. Não precisa ter o cadastro da empresa como fornecedor. Não. Então, primeiro já a empresa de instaladora. Não há diferenciação entre empresa de manutenção e empresa instaladora do elevador. No Rio de Janeiro, essa distinção. E no Rio de Janeiro tem também uma distinção que as empresas fabricantes de peças têm que homologar as peças no Rio de Janeiro. Então, vamos dizer, a gente fabrica quadro de comando, a gente tem que mandar lá o projeto e eles homologar cada modelo novo, eles têm que fazer uma homologação pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas vale para o Rio de Janeiro. E a empresa tem isso. Vamos dizer, então uma empresa que vai ser instaladora de elevadores, ela já tem que ter 200 metros de oficina, mínimo. Então tem umas... Então, tanto é que no Rio, em São Paulo, não há diferenciação. Supondo que o engenheiro entende o elevador, se ele vai fazer um elevador novo, vai fazer manutenção, eles consideram que está adequado. E não há homologação de peças em São Paulo. São pouquíssimas cidades que têm legislação específica. Você deve saber mais aí também. Pelo que eu conheço, além das duas aqui, eu acho que Vitória tem... tem umas que tem, mas não sabe nem que tem, né? Eu sei que aqui em Minas Gerais tem umas duas que eu soube que tinha, até próximo aqui. Agora, é muito importante, doutor Carlos, você no seu trabalho aí com os seus associados, essa da importância da manutenção. Como é que você, além do dia do síndico, que é um dia que, agora você poderia até falar depois como é que é isso, e você sempre nos apoia para falar na mesa sobre elevadores. Eu já fui lá umas 3 ou 4 vezes, lembra a BMEC foi lá como elevador, fomos com gás, lembra, para teste hidrostático. Então você está sempre nos apoiando. Mas como é que você vê isso, como é que você pode fazer para melhorar essa nossa área de elevadores, para que
os seus associados tenham mais ciência do correto fazer? Primeiro, eu acho que, igual nós já demos o primeiro passo aqui, viu, Fábio? É atualizar a legislação. Perfeito. A nossa legislação ela é boa, mas nós temos que modernizá-la. Inclusive, já tivemos uma audiência pública, já tivemos um desenvolvimento. Há poucos dias estive com a vereadora que está conduzindo esse projeto, né? E aí o que ocorre? Melhorar a legislação. Isso é fundamental, porque não adianta nada brigar sozinho. A gente aqui, nós fazemos palestras, nós convidamos, o Ronaldo já nos prestigiou, já tivemos outros que esteve com a gente, o CREA, a gente procura desenvolver cartilha, fazer divulgação e procuramos fazer, eu acredito até que as empresas não ficam muito satisfeitas aqui, porque eu não deixo de falar quando tem um problema. Lógico. Porque eu acho que isso não é pejorativo, é até construtivo. Sabe, eu falei na semana passada para o superintendente de uma empresa que eu abri uma reclamação no Reclame Aqui, né? E depois liguei no 0800, né? Falando com ele que abri a reclamação, pode olhar que está lá. E não, sem dar voltas. Por quê? Porque você é construtivo. Se ele não está atendendo bem igual os nossos associados, alguém tem que falar em nome dos associados. E é o sindicato, o Sindicom MG, que procura, né, ser a voz do síndico, fala, olha, não está bem. E por isso que a gente chama o profissional para fazer palestra e cartilha. Agora estão tentando modernizar a lei justamente para melhorar a qualidade do atendimento, a lei, porque ele vai ver o seguinte, que se alguém está reagindo, é ruim, porque, olha, eles vão falar, eu não vou contratar a empresa X, porque eu ouvi falar que ela não está atendendo bem. Olha, eu não vou contratar aquela empresa porque ela deu um problema. Porque nós, no último tempo, quantos acidentes fatais tivemos? Dezenas, não foi um. E constantemente a gente está tendo esse problema. Então, é importante, eu acho que é construtiva essa crítica. Mas a gente tem que ver, né, Ronaldo, que a legislação é importante, mas a gente, por exemplo, tem legislação em São Paulo, no Rio, mas a fiscalização é... por isso que, como vamos dizer, geralmente mesmo que você faça uma lei numa cidade menor, então não vai ter um departamento com uma estrutura. Então, muito lugar tem a inspeção por terceiros, porque é uma maneira de você, vamos dizer, você tem você tem inspetores independentes que fazem uma fiscalização e dão um laudo independente para isso. O doutor Carlos até ajudou a construir esse nosso projeto de lei. É importante salientar que é o seguinte, nós estávamos com esse mesmo risco, tem a lei, mas e aí? Aqui em Belo Horizonte, a taxa vem do IPTU, tem lá, taxa de fiscalização de transporte vertical, o IPTU tem lá. Nós deixamos bem claro no projeto de lei que a prefeitura tem que ter um departamento específico. Igual você falou, não adianta ter a lei, não, tem lá um departamento, porque a verba, pelo menos em Belo Horizonte, a verba tem. Né? Então a gente, ela não se sabe como ela está sendo utilizada no montante. Né? Então nós fomos, para não ter esse perigo, nós colocamos isso, essa importância para evitar qualquer nós queremos uma fiscalização efetiva. Nós até brincamos que se a prefeitura fiscalizar um elevador por semana ou 2 por mês e fiscar com rigor, fatalmente vai mudar de parâmetro, não tenho dúvida. A gente... sim? Não, então, eu agora, de qualquer jeito, e aprendi ali quando o Ronaldo trouxe o pessoal dos Estados Unidos, fala assim, o cara lá, ele não espera o Estado, né? É um país bem liberal. Sim. Ele está pagando pela manutenção, ele está pagando caro pelaquilo, ele precisa daquilo, ele precisa da segurança daquilo, ele contrata o consultor independente. Aqui... E aqui a gente tem um desafio muito grande,
porque a população em 2050 vai estar 70% nas cidades, ela já está em 50%. Vai precisar a verticalização. Vai precisar de empresa de elevador? Vai. Mas vai precisar de gestores para isso. Então, os síndicos estão se profissionalizando e é um desafio, porque quando eu entro num prédio, eu entro aqui, eu peguei o elevador, eu tenho que saber eu tenho que estar confiando que o cara que faz a gestão contratou uma boa empresa, contratou um consultor, verificou se ela é boa. Então, você entra em qualquer prédio, hoje você tem que confiar que o gestor faz isso. E será que nós temos gestores para toda essa quantidade de elevadores? Como é que eles estão eles estão sabendo de elevador? Está tendo essa preparação para o gestor? Nós temos aqui em Minas, né, o sindicato dos condomínios, a gente tem sempre incentivado os condomínios a contratar um profissional para fazer o laudo. Mas os nossos elevadores estão funcionando perfeitamente. Ótimo, então tenha certeza. Isso não é custo, é investimento, porque, como você falou, é o preço da vida. Porque se você contrata um profissional para verificar que realmente está funcionando, que pode ser, por exemplo, igual o Marcelo colocou, se ele apresenta uma proposta e o síndico, o gestor do prédio, ele não aprova por alguma razão, e ele vai ficar com a empresa dele exposta, ele prefere entregar. Igual eu já falei, peraí, se o síndico não quer contratar o serviço, ele está pondo em risco a vida dos moradores, em risco, e depois que é culpa, às vezes, da empresa de elevador. Então, a empresa, o que ela tem que fazer? Se não está sendo atendido, chama para uma reunião e devolve o elevador. E desliga e vai lá e arranca a placa dela. Né? Agora, teria que ter a municipalidade, o controle das empresas, para saber que aquela empresa do Marcelo, ela entregou ela não é mais a responsável por aquele elevador. Então, falta uma fiscalização efetiva. Nós levantamos, igual o Ronaldo falou, aqui na taxa de IPTU, ela vem lá, o prédio que tem elevador ou uma vaga de garagem independente, tem a taxa de fiscalização. Vai para o caixa único. Então, da prefeitura, nós mesmos já falamos para a chefe da fiscalização, nós queremos a fiscalização. Não é aquela fiscalização para documental, não. Por quê? A fiscalização é uma distância. Você leva, não, o fiscal. Agora, quantos profissionais nós temos aqui em Minas? Capacitados para isso. É lamentável. Então, quer dizer, os que têm não dão conta e temos que incentivar a municipalidade a capacitar o fiscal dela. Porque não adianta, nós estamos trabalhando para uma legislação atualizada, batendo para que as empresas atendam bem, e o município, igual você falou, aqui nós vamos esperar o Estado agir? Não, nós temos que agir primeiro. Por isso que o sindicato está sempre batendo. Gente, faça um laudo pericial, exija da empresa, vê o tempo de atendimento, chama ela, notifica a empresa, né? Mas via justiça, porque às vezes o cartorário para poder documentar que a empresa muitas vezes faz aqui em Minas nós chamamos no ouvido de mercador, né? Marcelo, é interessante o seguinte, saiu uma pesquisa aí recentemente sobre acidentes. Eu vi que a média está em torno de uma morte a cada 10 meses. Eu vi isso, não sei qual site. Nós temos uma estatística de Minas Gerais. Nós estamos com um acidente a cada uma morte a cada 9,1 mês, um acidente a cada 3,1 mês. São Paulo, para mim, você inclusive nos ajudou no projeto de lei aqui, videoconferência com a prefeitura, né? Você lembra bem disso. Vocês são uma referência bem grande nisso aí. O que você acha que, que lá, em função da quantidade, quantos prédios, por exemplo, quantos elevadores tem em São Paulo? Nós calculamos 1/5, né? A gente calcula porque a Prefeitura de São Paulo, ela classifica os equipamentos como AT, aparelhos de transporte.
Então, nós entendemos que os aparelhos, veja, não é só elevador. Aparelhos de transporte, você tem escada rolante, você tem esteira rolante, você tem plataformas de acessibilidade. Então, nós calculamos na faixa de 110 mil equipamentos. 110 mil equipamentos. Que seria 1/5 de todos os equipamentos do Brasil. O Brasil hoje tem o quê? 500 mil? A gente calcula 500 para ser... Se você colocar todos os ATs, eu tenho como premissa falar quase 600 mil. Colocando plataformas, entendeu? Elevador de acessibilidade. E como é que assim, a experiência de vocês de fiscalização da prefeitura, o que você vê de ponto positivo deles lá? Então, o que acontece é que, né, o doutor Carlos falou, lá na Prefeitura de São Paulo, inclusive a gente está ajudando a modernizar a lei também, sim, e a gente já quer abrir a caixa de Pandora em relação à taxa, porque lá é destacado, lá você tem uma... Como é que é a cobrança lá? Lá tem uma taxa. Um boleto. Um boleto. Um boleto específico. Um boleto para cada elevador. É por elevador? Por elevador, por AT. O condomínio. Acho que é em março, ventou um boleto para cada. Maio, R$154. E quanto arrecada por ano? Então, 100 mil vezes isso. O nosso cálculo, a última vez que nós fizemos o cálculo, passou de 14 milhões. O cálculo anual. Aqui em Minas é pago por unidade. Cada unidade paga no seu IPTU um determinado valor, que ele não é... 14 milhões. Aqui, nós fizemos aquele levantamento aí, um vereador fez um levantamento, estava uns 3 anos atrás, arrecadava 2,5 milhões. Você está falando 14 milhões? Mas para 100 e tantos mil elevadores, então a nossa arrecadação é alta. Não, mas nós temos aqui em Belo Horizonte 25 mil, lá então, 4 vezes mais. 4 vezes mais, então... E 14 milhões? Nós fizemos... Então, toda uma estrutura... Então, qualquer um dos dois daria para ter uma estrutura bem razoável de fiscalização, essa é a verdade, né? Um detalhe, você trouxe um detalhe importante, nós estamos lá pleiteando para que realmente a gente consiga ter a destinação desses valores para fiscalização. É o mesmo problema. Entendeu? É o mesmo problema nosso aqui. Então, outra coisa, lá, por exemplo, com o RIA Online e com o alvará de funcionamento dos elevadores também online, você conseguiu fazer um fechamento um pouco em relação ao RIA. Por exemplo, eu fiz o RIA, né, daquele equipamento com algum item de segurança. Você já recebe uma intimação, se for um item de segurança, ele faz cruzamento. O condomínio recebe? Recebe. Você coloca um cabo de aço, está ruim. Você faz o RIA automaticamente vai para... Exato. De que forma? Então, vai por carta registrada. Para o condomínio. Então, o RIA Online foi até um trabalho. A gente trouxe lá o modelo do Rio de Janeiro, já tinha o RIA eletrônico, né? Exato. São Paulo fez o RIA Online, que é fazer pela internet, né? Então, inclusive o engenheiro tem que estar com o CREA dele, colocar lá no RIA Online. E aí fica muito melhor, porque, vamos dizer, ele roda o sistema e, digamos, já cai na malha fina, né? Então, se tem um item de segurança, se a empresa apontar um item de segurança, já cai na malha fina. Sim. E para não ter um problema, digamos, comercial do cara, vamos dizer, o engenheiro inventaria uma coisa para vender, o prédio pode chamar se tiver um outro engenheiro que diga, não precisa daquilo, eu atesto, eu dou o laudo de segurança, ele tem essa liberdade, que a prefeitura lá teve essa preocupação de o RIA não ser uma coisa que explorasse o condomínio, né? Só questão comercial. Para não ficar... Mas o Fábio trouxe um detalhe importante. Então, por exemplo, dentro de uma listagem, que eu até compartilhei com você tem lá, se for a não conformidade, então pendente sim, segurança sim, ele recebe a intimação, que é o filtro que o Fábio falou. Pendente sim, segurança sim. Se ele colocar pendente sim, mas for um item normativo, N de norma, C de corretivo ou P de preventivo, ele não vai receber intimação. Você vai ter só o RIA. Então, o que acontece? O que a gente recomenda? Recomenda, por isso que eu falei, nós recomendamos que seja feito o RIA de assunção, quando você entra no elevador. Inclusive, dentro da nossa empresa, Fábio, só é feito a RT depois que eu faço a VIS, que é a Vistoria Inicial de Segurança. Eu vou verificar, inclusive eu não coloco nem a plaquinha. É proibido colocar a plaquinha nos... Só depois você olhou o relatório, deu uma analisada se é viável. Por quê? Porque você vai colocar a plaquinha.
Aí no outro dia, né, dá um problema lá. A plaquinha de quem? Ninguém vai saber que foi 15 anos que estava lá outra empresa, né? Então, eu entendo a preocupação de vocês, mas eu acho que assim, a gente precisa, entendeu, mudar um pouco o parâmetro do mercado. A BL veio para poder tentar moralizar um pouco as empresas, com selo de conformidade, porque a gente tem uma lacuna na legislação. Por isso também que nós estamos indo atrás da PL 6125, que é um dos itens é a emissão do RIA, que é o Relatório de Inspeção Anual. Vai ser, assim, nacional. Nacional. Mas o que acontece? Nós temos que todo mercado, existe consultores sérios, eu não estou aqui para falar na tua frente, né, mas a gente se conhece há muitos anos, a gente sabe da idoneidade do Ronaldo Bandeira, mas em todo mercado, que nem eu falei agora há pouco, existe, entendeu? O profissional A e B. O que a gente precisa, doutor Carlos? Ok, temos a figura do consultor, inclusive a ABEL se preocupou com isso. Nós estamos mudando o estatuto da ABEL a nível nacional para colocar a figura do consultor dentro do guarda-chuva da ABEL. Por quê? Nós entendemos que existem consultores sérios, existem muitos consultores sérios que a gente conhece, entendeu? Inclusive, nós fizemos um chamamento para os consultores para que a gente possa mudar o estatuto e colocar o código de conduta. Mas sabe o que está acontecendo, doutor Carlos? Existem consultores hoje que estão indo para o viés comercial, estão indo para o viés só de valor. Quer dizer, o menor preço que tem que ganhar. Então, ou o lado comercial. Então, quer dizer, não está se colocando a área técnica, não está se colocando o critério técnico em primeiro lugar. Então, você contratou um consultor, perfeito, vai contratar um consultor, ele vai olhar os detalhes técnicos, entendeu? Da empresa A, B ou C, mas quem é a pessoa que vai fazer a contratação? Quem vai decidir? É o síndico, não é a empresa. Essa empresa aqui, o consultor chegar e falar, não, você tem que contratar essa empresa aqui que é melhor. Não. Os critérios técnicos são esses. Você, síndico, que você vai escolher. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque, infelizmente, tem algumas empresas, doutor Carlos, sim, que estão indo para o lado comercial, determinando, e também com a questão de valor. Outra coisa que a gente entende como ABEL, que está muito complicado, o consultor administrar o contrato, Fábio, e falando, não, eu consigo reduzir... Veja, não existe critério técnico. Eu não sei se aquele contrato... Ele vai lá e fala, olha, eu consigo reduzir esse contrato em 30% e ganha um percentual em cima do que ele reduziu. Isso é um negócio sério. Não podemos tratar a coisa desse jeito, Ronaldo. E existem empresas, a gente tem lá em São Paulo, existe em outros lugares, que está acontecendo isso. Veja, o consultor está aí, é uma figura importante, é uma figura que precisa realmente para balizar, o síndico precisa ter uma voz, né, de balizamento entre a empresa e o síndico, mas esse consultor, Ronaldo, essa pessoa tem que realmente ser isenta, tecnicamente falando. Ela não pode ter o viés econômico, que nem eu te falei, ou o viés comercial. Entendi. Ela tem que ser independente. Independente, né? Mesmo. Como demonstrar conhecimento técnico e não comercial. Independente da empresa, doutor Carlos. Não é empresa A, B. Por exemplo, nós temos um consultor, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um consultor em São Paulo, entendeu? Que foi um dos primeiros consultores do Brasil. Você conhece o Sérgio Damag? O Sérgio Damag, por muitos anos, foi instrutor do CCESP, entendeu? Ele já teve 3 casos, entendeu? 3 casos, e o senhor falou um negócio interessante agora há pouco, teve 3 casos que ele fez a consultoria e achou algumas não conformidades no prédio onde eu faço administração. E não é porque ele é meu amigo, não é porque ele foi independente. E eu não achei ruim, eu falei, Sérgio, você tem que anotar mesmo, que se tiver alguma não conformidade, eu tenho que internamente corrigir. Essa é a seriedade. Mas a verdade é isso aí, alguns entendem que um consultor pode ajudá-lo, alguns entendem que ele quer separá-lo do condomínio. Cada um tem um raciocínio. Ronaldo, só para completar, eu falo isso internamente na minha empresa, eu falo, quando a gente perde um condomínio, não foi a empresa A que pegou, eu perdi.
Por que eu perdi? Porque eu errei aqui, aqui e lá e vamos corrigir internamente. Só te cortando. Entendi. Doutor Carlos, um outro assunto aí, já que o senhor atua no interior todo, uma preocupação muito grande que eu tenho, São Paulo também é grande no interior, e houve um caso que essas cidades onde tem poucos elevadores, às vezes não tem nenhum representante da empresa lá. Então, eu não sei, doutor Carlos, como é que seria isso no futuro. Eu só sei que uma pessoa ficou presa no interior, isso é um fato, né? Eu presenciei isso, ela ficou presa e demorou, era perto do Natal, chuva, enfim. A empresa foi processada, a empresa de manutenção, porque ela prestou um serviço e não tinha ninguém responsável para resgatá-lo. O bombeiro estava com dificuldade, chuva. Eu acho uma grande preocupação ser como esse presidente do sindicato, tentar fazer com que nesse interior aí tenha realmente alguém, pelo menos, para, no mínimo, tirar a pessoa presa no local. Então, essa é a grande preocupação que eu transmito para você. Eu passei agora menos de uma semana por uma cidade aí, e vi lá o único prédio em construção, vários andares. Foi um dos comentários que eu fiz. Falei, gente, vamos colocar elevador aqui. E será que deve ter um técnico aqui a quase 1 hora dessa cidade? Então, quer dizer, se ficar uma pessoa presa, misericórdia. Comentei isso não tem uma semana. E realmente é uma preocupação, porque quando vai uma pessoa lá, eles desligam a parte de energia e vai uma pessoa que não tem conhecimento técnico, vai fazer igual ou pior, né, do que o bombeiro. Ele vai romper, vai tirar aquela porta, vai danificar e causar outros danos. O prejuízo é muito maior. Então, realmente é preocupante, é um fato para a gente se levantar e pensar, né, qual seria o critério. A cidade vai ter um representante ali? Agora eles vão falar, mas não compensa porque só tem um elevador. Então, é muito preocupante. Tem que ver a que distância está, né? Às vezes realmente existe uma logística, né? Então, às vezes, cidades pequenas, mas a pessoa tem, às vezes, alguém centralizado ali com uma distância razoável. Agora, precisa realmente avaliar qual a estrutura que a pessoa tem, que distância. Se é aceitável ou não. Era bem distante, viu? O único prédio. Então, você tem que, onde, inclusive, falar com as pessoas. Né? Você vai morar num prédio que tem elevador no interior, mas procura saber se aquele prédio tem condição de te resgatar se você ficar preso. Marcelo, uma dúvida que eu estou com essa falta de mão de obra, como é que o CCS, o EBAL, está encarando isso aí para ver se aumenta esse interesse para a área de elevadores? Olha, a nossa parte, inclusive você fez uma pergunta e levantou um detalhe muito interessante. Nós temos uma empresa que cuida, a IBN Consultoria, cuida da Academia ABL. Nós já formamos muitas pessoas a nível Brasil, inclusive lá na sede, e a nível Brasil também com a Academia Itinerante. Mas o que está acontecendo? A gente sentiu também a necessidade de buscar o poder público, e nós conseguimos agora, inclusive, uma pré-verba, vamos dizer assim, né, para fazer a escola de mantenedores, que seria o quê? Para o pessoal carente, pessoas que queiram entrar numa área proveitosa e prominente, como a área de elevadores, e com pessoas de poder aquisitivo baixo. Então, a gente conseguiu, através do vereador Major Palumbo, né, ele conseguiu uma verba para a gente começar a escola de mantenedores. Então, fora a Academia ABL, nós estamos nesse projeto. Se der certo, qual que é a ideia, conversando com o Major Palumbo? Se der certo, o passo a passo, que é colocar a verba do Ministério, no caso da própria Prefeitura, né, através dessa parceria público-privada, através do instituto lá de São Paulo, que é a ADRA, é um instituto ligado à Igreja Adventista, que a gente conseguiu fazer essa junção. Então, se realmente esse projeto funcionar lá, a nossa ideia é trazer para BH. Interessante. Por quê? Porque vai estar pronto. Né? Então, como foi feito o projeto? Da onde veio a verba? Como que foi feito esse passo a passo? E a ADRA, como é um instituto a nível nacional,
a gente vai poder usar em todas as cidades. Aqui também tem? Também. É o mesmo nome? É o mesmo nome. ADRA. Então, a nossa ideia é que se funcionar lá... Replicar, né? Replicar, por quê? Porque aí você vai trazer a mão de obra de locais com deficiência ou pessoas carentes, né, que não vão ter nenhum custo para poder fazer, e a gente, por isso que chama escola de mantenedores, porque vão ser pessoas que estão fora da área de elevadores. Agora, Fábio e Ronaldo, Dr. Carlos, a gente só consegue ter o interesse da população que queira vir para a área de elevadores se tiver a remuneração correta. E como vai remunerar de maneira correta se na outra ponta eu cobro o valor que está sendo cobrado? Entendeu? Não fecha a conta. Não fecha a conta. E aí o técnico fala assim, para que aí você quer pagar para o técnico um valor baixo em relação ao mercado? Ele não vai ficar. E a tendência, a última vez que nós conversamos, é simples. Foram 5.000 elevadores o ano passado em São Paulo. 5.000 que... Elevadores que foram instalados. Sei, novos? Novos. Aí você faz a conta. 30, lá a prefeitura exige, para cada 30 elevadores tem um técnico. Então, em um ano, nós tivemos já uma defasagem de 166 técnicos necessários para fazer a manutenção desses elevadores. E aí, um ano, só na cidade de São Paulo. Como que a gente consegue essa mão de obra? Não tivemos escola que forme isso, né? No Rio tem a história de parceria com a FAETEC. FAETEC, no Rio tem uma escola. Que o estado do Rio é FAETEC. Isso é interessante aqui, isso, para a gente, talvez, trazer... A escola de mantenedores, desculpa, doutor Carlos, a gente já está com o projeto pronto, estamos agora indo para a fase ali porque você tem que licitar tudo. Né, tem que ser feito todo um trabalho detalhado, né, em relação à mão de obra. Você está falando, se a prefeitura for usar a verba, aí sim é licitação. Você está tentando pegar essa verba da prefeitura? Não, já tem. A verba já está destinada. Já temos, porque quem puxou a verba foi a ADRA. A gente só precisa dar sequência, como fosse uma licitação, aí eu vou comprar essa caneca, eu vou comprar esse... é o termo de referência. Isso, o termo de referência, desculpe. Entendi, para tornar viável esse custo. Mas você vai ter que ter um local, já temos. É o próprio local, o próprio auditório da ADRA. E a gente sabe, um fato aqui que é o seguinte, essa turma do elevador, Fábio, você que é fornecedor, o que eu vejo é o seguinte, sem exceção, todos fornecem o que desejar. Fábio, me dá um comando, você sente. Fulano, me dá a botoeira. Fulano, me dá uma máquina. Eu acho que a última preocupação sua é ter o equipamento. Não, isso já está tranquilo. Inclusive, a gente conversou com vários fornecedores, né? Conversamos com o Fábio também. Inclusive, o Fábio esteve conosco lá, representando, né, a diretoria e também representando os fornecedores, e já ventilou isso em relação ao fornecimento. Então, quer dizer, isso a gente está tranquilo em relação às... E aí, o que vai acontecer? A gente está bem esperançoso que esse modelo de formação se estenda para o Brasil todo. Mas você teve alguém na prefeitura para agarrar essa ideia, para tentar... Você está entendendo? Ele está pegando o essa vereador. verba... Não, vereador... Não, mas o vereador tem... O vereador tem essa verba. Por exemplo, qualquer cidade, aqui também deve ter isso. Você tem uma verba que você pode... Cada vereador, ele tem um valor de verba que ele pode usar. Aí cabe a você fazer com que o vereador, no caso o Major Palumbo, entenda a necessidade e traga isso para o guarda-chuva dele, entendeu? Com a dúvida aqui, a verba que esse vereador vai pegar é do elevador específico que ele vai chamar ou ele vai pegar do fundo, ele fala o fundo geral? Não, ele vai pegar, ele tem uma verba para vários projetos. Sim. Por exemplo, é geral. Por exemplo, aquela taxa lá não. 15 milhões não está. Não, infelizmente não. Porque aquilo lá já cai na taxa única. Não é dinheiro carimbado. Né? Mas veja, a nossa ideia, a gente está conversando com ele sobre o quê? E ele falou, é muito difícil mexer nessa caixa de Pandora, mas a gente quer verificar como a gente pode, porque são duas coisas, veja bem. A verba para a escola de mantenedores, isso já está sacramentado, a gente só vai homologar. O outro lado é a gente ter fiscais, porque tem pessoas aposentando, você não vê pessoas novas lá.
entendeu? Você não vê fiscais novos sendo contratados. Então, cadê a verba para trazer mais fiscais? Treinamento. Né? Treinamento desse fiscal, entendeu? Quem mexe com o elevador, não é um dia que tu está mexendo, consertando bicicleta, no outro dia tu está mexendo com o elevador. Um técnico aí, você que tem empresa de manutenção, o técnico começa a ter alguma coisa com 5, 6 anos, começa a aprender alguma... Estou falando básico, tirar defeito básico, A, B, tudo bem. Agora, com 5, 6 que ele começa a entender, estou correto? Então, eu calculo, se ele realmente for, o mínimo é 2 anos e meio. No mínimo, para ele começar, né, com elevadores eletrônicos. Veja, se você for pegar os antigos... Pegar todos, aí não dá. Não, aí você está com um problema na mão. Estou falando novo, que ele vai pegar o aparelho, entendeu? Vai ter todo o treinamento, inclusive a Infolev faz treinamento do pessoal, outras empresas de quadro de comando, né, também fazem, né? Eu estou notando assim, que vocês estão muito empolgados nessa ação de vocês. Precisa. Bom, então, só para você ter uma ideia, a gente já tinha lá no sindicato, a gente tem uma sala de treinamento que muitos fabricantes doaram, né? Então, a gente doou o comando, doou o máquina, doou o operador para poder ter uma sala. E a gente fez um curso, só que só com recursos do sindicato, né? Sim. Foi mais difícil, né? E aí eu ia na aula de abertura, né? Na entrega do certificado, né? E aí eu cheguei assim, mas nem se eu tivesse combinado, né? Eu cheguei na turma assim, aí como é que você soube do curso, né? Puxei assim a conversa, o cara falou assim, o meu amigo fez. Aí eu ainda arrisquei, né? E aí, ele está trabalhando? Ele falou assim, 3 empresas chamaram, ele foi naquela que era mais próximo da casa dele. Isso porque ele fez um curso de 90 dias. Então, olha a carência, né? Ou seja, a falta de... Porque como não tem curso específico de elevador, então apareceu um curso, digamos, básicos. Só que para a gente bancar tudo, tem que ter essa parceria, porque é uma coisa que vai melhorar a segurança dos elevadores na cidade e também você está ajudando a trazer pessoas, formar mão de obra, né? Então... por isso que tem que ter essa parceria também do Estado, né? A gente arcar com tudo é mais difícil. Não, é difícil. Mas se vocês trouxerem, eu acredito que se vocês tiverem vereadores que realmente entendam a necessidade do mesmo jeito que o Major Palumbo, é só replicar. Inclusive perguntamos isso para ele. Ele falou, não tem problema nenhum de usar o modus operandi aí, né? Só tem que pegar um vereador que realmente queira usar uma parte da verba para a escola. Só uma curiosidade, ele vai ter eleição, ele pode ou não ser reeleito. Isso já tem que pedir depois, voltar a zero, perguntar para o próximo vereador? Isso então, é um caso a pensar. Não, mas ele acabou de ser reeleito, né? Então tá tranquilo. Não, a gente também está tranquilo com isso que... Se funcionar, geralmente ninguém corta. Não. Né? Então, o próprio prefeito vai ter interesse, Lógico. tudo, ninguém vai trocar. Lógico que na política tudo, se mas mudar a gente uma mudança acredita, radical, tudo pode acontecer. Não é? Mas a gente acredita, né, Fábio, que por ser um item de utilidade pública, em todos os sentidos, né, porque você fecha a ponta do trabalho, você fecha a ponta da necessidade de mão de obra na área, dificilmente alguém vai cortar uma situação dessa, né? Bom, Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. Uma coisa é o RIA, que é um laudo. Ok. Mas aqui, no nosso projeto de lei, nós fizemos alguma coisa diferente, tomara que vingue. Sobre os testes de segurança. Teste que eu digo de freio de segurança, deslize, para-choque, o próprio freio eletromecânico, deslize. Eu sinto isso, muita carência no mercado desses testes. Raríssimas exceções, somente algumas empresas que fazem isso, costumam colocar até um adesivo. Enfim, São Paulo exige algum teste específico nos elevadores? Não, infelizmente não. O que a gente tem pela boa prática, que nem eu falei para você agora, a 16083, que é de manutenção, você tem critérios lá que fazem teste. O que nós fizemos um POP, entendeu? Dentro da nossa empresa, onde a gente vai pegar alguns critérios da 16083 e você vai aplicar para fazer, por exemplo, alguns testes. Por exemplo, a nossa empresa, você faz o teste do deslize do freio da máquina.
Agora, não existe, infelizmente, nada. Inclusive, foi bom, Fábio, ele tocar nesse assunto, porque a gente está na iminência de mexer na lei, de repente colocar algum critério desse. Nós fizemos isso aí, inclusive. Agora vai inverter, você vai mandar para nós. Não, porque, e a outra coisa que nós estamos fazendo aqui, experiência, além do RIA normal, vai ter o RIA, a gente tudo colocou assim, a sigla, o RIA de modernização. Isto a empresa de elevador vai ter que ter, ou junto ou não com o do RIA, a situação atual em relação à norma de modernização, 16858-7. Então, o síndico ele vai saber se o elevador dele está com risco pequeno, médio e grande. Perfeito. Por que a gente entende isso aqui, lá na ABMEC? Hoje está muito cômodo para o síndico. Ele não recebe nada, ninguém está me falando nada, eu não vou fazer nada. Né? Eu não estou sendo... tem a palavra jurídica aí. Então, e para a empresa de elevador, não vou ofertar esse item A, B ou C não, porque isso aqui é caro, não vou trocar esse item. Então fica os dois lá. Então nós estamos exigindo também uma específica para isso, tá? Justamente para não ter dor de cabeça. Ronaldo, só uma coisa, que eu não sei se no Rio ou São Paulo tem, um livro que eles anotam quando o técnico atende o elevador. Aqui tem obrigatório ter o Rio o Livro, livro né? aqui... Nós estamos tirando isso aí. Se tira, porque não anotam. Eu ouvi Tem lugar que não tem empresa, onde guardar o Rio Livro, né? No meio do prédio pequeno. Eu ouvi de uma empresa que falou, não, se for anotar toda vez que o técnico vai, o livro não dura nada. Peraí. Então, quer dizer, está tendo muito chamado, né? Olha o argumento da pessoa. Então, não, hoje com a eletrônica você tem tudo sabe isso. O que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, todo e qualquer chamado, a gente não quer mexer no dia a dia das empresas. Todo e qualquer chamado, a empresa de manutenção deverá guardar os registros durante tantos anos. Pronto. Perfeito. Esse banco de dados deverá ser disponibilizado para a empresa ou para a prefeitura. Acabou, eu não vou mexer no dia a dia dele. Qual empresa que não tem informática? Nenhuma. Entendeu? Mas, enfim. Bom, gente, só para a gente finalizar aqui, eu gostaria que vocês falassem uma última palavra aí sobre o que está acontecendo, o que você pensa aí que pode melhorar, o que você entender aí, suas palavras finais. Olha, Ronaldo, nós como Abel estamos bem confiantes da promulgação da PL 6125, que no nosso entendimento vai ser uma revolução no mercado de elevadores, porque a gente traz critérios mínimos para fazer a manutenção de elevadores. E a gente está bem feliz porque o Lucas Redecker, que é o deputado federal, abraço Lucas, encampou essa ideia, entendeu a necessidade e nós estamos bem próximos, né? O Fábio está há quantos anos aí lutando por isso e outros diretores, a gente está bem próximo para essa lei ir para a CCJ, entendeu? Da CCJ vai para a plenária, entendeu? Então está próximo de ter uma lei federal da área de elevadores. Então estou bem feliz com isso, inclusive brinquei internamente, falou, se essa lei sair aí, eu já posso considerar que o meu trabalho está bem feito, né? É só interromper um pouquinho, lá no CREA, no CONFER, nós temos 2 conselheiros federais, se precisar de alguma coisa lá, eles vão lá todo mês, né? Até diretor da ABMEC, fica à disposição aí, que são pessoas que estão lá direto em Brasília, tá? Foi bom você tocar nesse assunto, porque nós vamos precisar da movimentação da sociedade. E o Gutenberg também. É o Guto. O Guto. Nós temos 2 de Minas também. Engenheiros mecânicos. Então, o Guto já está bem aderente a essa situação através do CONFER. Nós tivemos uma reunião com a presidente a Lígia, que é a presidente do CREA de São Paulo, né? Então, todo mundo está se movimentando. Conversamos também com o Palumbo a nível de trazer o Corpo de Bombeiro para essa situação, porque na hora da votação nós temos que movimentar e a gente entende que é apolítico, porque todos os deputados e senadores que receberem a nossa pauta e ver, ninguém vai deixar de votar a favor por uma lei que vai beneficiar o usuário final de elevadores, né? Então, minhas palavras finais é que todos nós aí, como usuários de elevador, estejamos, na hora que a gente estiver na iminência da votação,
que a gente esteja todos unidos, né, independente de qualquer coisa, para que essa lei seja votada. Obrigado. Doutor Carlos. Olha, Manoldo, eu espero que este seja um grito nosso de socorro, né? Porque nós estamos precisando de mais atenção das autoridades, Perfeito. das empresas que prestam serviço para elevadores, porque aqui nós estamos carentes. Nós estamos carentes, igual o Ronaldo falou, teste de peças. O Ronaldo foi perito num prédio, né, Ronaldo, ao qual nós estávamos fazendo a modernização, e a empresa instalou lá um limitador de velocidade que não passou nos testes. E ela disse que era novo. Então, quer dizer, nós esperamos contar com todos, porque nós não somos inimigos de ninguém. O sindicato, né, aqui de Minas, nós estamos querendo que as empresas trabalhem direito. E talvez venham mais empresas para Minas para melhorar o mercado, melhorar a concorrência, porque o mercado é grande. E aqui nós estamos com poucas empresas assim que não estão sentindo a mão de uma outra de fora, que seria interessante, viu, mano? Uma outra empresa vir para cá. Então, conto muito que melhore bastante e que a nossa lei ela tenha um andamento na Câmara, lá, o vereador aqui que está dando esse andamento, para poder modernizarmos e podemos ter, assim, por exemplo, o laudo, que é assinatura eletrônica, já falamos isso em outras oportunidades, é a assinatura eletrônica do engenheiro, e não a canetinha de ouro. Muito obrigado, Carlos. Fábio? E antes de qualquer... E conte com os sindicatos dos condomínios, viu? A nossa intenção é olhar para os prédios, não gerar custos para os prédios, mas... estamos adorando. E que as pessoas compareçam ao nosso dia do síndico agora, próximo, que esse ano vai comemorar, né? Dia 22 de novembro, nós vamos comemorar o dia do síndico, são poucas vagas, um pouco mais de 500 vagas só, então, um café de boas-vindas, um almoço, e no final, sorteio de brinde. Estão convidados a nos prestigiar. Obrigado. Muito bacana a iniciativa, a gente vê a demanda que tem, né? Então a necessidade dos condomínios, infelizmente os acidentes também cresceram, os elevadores estão envelhecendo, né? Então está uma demanda por modernizar também, né? Então isso tudo precisa de uma gestão, né? Então, precisa de uma gestão, de uma fiscalização, precisamos de empresas de manutenção, precisamos de bons administradores, precisamos de bons inspetores e do órgão público também. Então, realmente só fazendo... Por isso que é muito bacana esse evento, que mostrar que são todas essas forças que todo mundo precisa, porque todo mundo tem que confiar no elevador, porque ele tem quase todo o prédio, cada vez vai ter residências mais, porque que as pessoas estão precisando, não é um artigo de luxo, é uma necessidade básica. Obrigado. Bom, Engenharia em Foco termina aqui. Obrigado a todos vocês. Contribuindo para uma indústria mais moderna, humana e alinhada às melhores práticas de segurança. Então, continue nos acompanhando e fique ligado nos próximos episódios do Engenharia em Foco. Até a próxima!